Você já percebeu como no Brasil existe uma estranha coincidência entre os discursos mais moralistas e os escândalos mais vergonhosos? Pois é, quanto mais um político fala em família, valores cristãos e Deus acima de tudo, mais a gente pode desconfiar que tem algo errado acontecendo nos bastidores. E o caso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é o exemplo perfeito disso. A mídia tradicional, claro, fala em julgamento importante, suspeitas de irregularidades, possível cassação, mas o que está por trás dessa história é muito mais profundo. É a velha estrutura de poder que usa a máquina pública para se perpetuar, comprando apoio com o dinheiro do povo e vendendo moralidade como se fosse um produto político. Hoje nós vamos falar sobre o escândalo do Ceperj, um esquema milionário que pode levar Cláudio Castro à cassação e à inelegibilidade. E eu quero te mostrar o que a grande imprensa não diz com tanta clareza. Que esse tipo de caso não é exceção. É regra dentro de um modelo de política de direita que finge eficiência e fé, enquanto destrói o serviço público e aparelha o Estado em benefício próprio. Você viu essa notícia, né? TSE marca julgamento que pode cassar Cláudio Castro. Mas a história não é bem assim. O que eles estão chamando de possível abuso de poder econômico é, na verdade, um escândalo completo de corrupção institucionalizada. Estamos falando de uma folha de pagamento secreta com 45 mil pessoas empregadas em cargos fantasmas. Muitos deles cabos eleitorais, aliados políticos e militantes pagos com dinheiro público para fazer campanha eleitoral. E isso no meio de uma das maiores crises de desigualdade e desemprego do estado do Rio. A grande questão aqui é: como chegamos a esse ponto? Como o mesmo discurso que prometia acabar com a velha política mergulhou tão fundo naquilo que dizia combater? O julgamento de Cláudio Castro no TSE é mais do que um caso jurídico. É um espelho do Brasil que ainda tenta se libertar de uma elite política que, com a ajuda de partidos da extrema-direita, se comporta como se o Estado fosse uma extensão dos seus próprios negócios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te mostrar o que esse julgamento significa, o que está por trás dele e por que o resultado pode ser um divisor de águas para a política brasileira. Então, o que aconteceu foi o seguinte: em 2022, o portal UOL revelou uma série de reportagens sobre um esquema de corrupção dentro do governo do Rio de Janeiro, chefiado por Cláudio Castro, do PL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro. O nome do escândalo? CPJ. Um órgão que deveria cuidar de estatísticas e pesquisas sociais, mas que, na prática, se transformou numa fábrica de empregos fantasmas. Segundo as investigações, mais de 45 mil pessoas foram contratadas de maneira suspeita, muitas sem função definida, recebendo salários bancados pelos cofres públicos. Só que o detalhe é ainda mais grave. Boa parte desses funcionários eram cabos eleitorais e aliados políticos usados para fortalecer a campanha de reeleição de Cláudio Castro. Ou seja, dinheiro público foi usado para manter um exército de apoiadores pessoais. Um verdadeiro abuso de poder econômico e político. Mas o que eu vejo aqui é algo maior do que um simples escândalo estadual. O que está em jogo é o modus operandi de uma elite política que aprendeu a se disfarçar de nova direita, enquanto repete os piores vícios da velha política. A verdade é que Cláudio Castro representa a continuidade de um projeto político que mistura religião, autoritarismo e corrupção. O mesmo modelo que o bolsonarismo implantou em nível nacional. Eles falam em Deus, pátria e família, mas na prática usam a fé das pessoas como cortina de fumaça para enriquecer seus aliados e manipular o eleitorado. E é por isso que esse julgamento no TSE é tão simbólico. Porque, quando o poder público é usado para comprar apoio político,
o jogo democrático perde sentido. Não é apenas um caso de desvio de dinheiro, é um desvio de propósito, de ética e de representatividade. A eleição vira uma encenação, onde quem tem a máquina na mão dita as regras. E quem paga o pato? O trabalhador, a professora, o enfermeiro, o servidor público que vê o salário atrasar, enquanto o governo distribui cargos a aliados políticos. Agora vamos ao que realmente interessa. O que esse escândalo revela sobre a estrutura política do Brasil? Na minha visão, isso aqui é um claro sinal de que a extrema-direita brasileira não tem um projeto de país. Tem um projeto de poder. Repare que o mesmo modelo foi visto em outros estados e no próprio governo federal durante o bolsonarismo. Militarização de cargos, aparelhamento de instituições, perseguição ideológica a servidores e desmonte das políticas públicas. Tudo isso enquanto o discurso anticorrupção servia apenas como arma eleitoral para atacar adversários. Lembra do discurso dele sobre acabar com a mamata? Pois bem, era só mais uma grande farsa. A mamata nunca acabou, só mudou de mãos. E é impressionante como o mesmo grupo que dizia defender a meritocracia foi capaz de criar uma das maiores folhas de pagamento fantasmas da história recente do Rio. Isso não é acaso, é método. O método da direita brasileira sempre foi o mesmo: capturar o Estado, enriquecer seus amigos e deixar o povo acreditar que o problema está nos outros, geralmente nos pobres, nos servidores ou nos movimentos sociais. E quando a imprensa começa a investigar, o que fazem? Tentam desacreditar o jornalismo, espalhar desinformação e se vitimizar. Basta ver como Cláudio Castro e seus aliados vêm se comportando desde que o escândalo estourou. Ao invés de responder às denúncias, preferem dizer que é perseguição política, invenção da esquerda ou ataque da mídia. É a cartilha bolsonarista em ação, criar um inimigo imaginário para desviar a atenção da realidade. Mas aqui está o ponto central. As provas são fartas, como o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu. E o julgamento no TSE será um termômetro não apenas para o futuro político de Cláudio Castro, mas para o tipo de país que a gente quer ser. Porque se um governador pode usar dinheiro público para financiar campanha, manipular estatísticas e manter uma rede de lealdades políticas, então a democracia se torna uma farsa. E é curioso como a grande mídia tenta suavizar a gravidade desse caso. Falam em denúncias graves, acusação de abuso de poder, folha paralela, mas evitam chamar o que é pelo nome certo: corrupção política, corrupção eleitoral, corrupção moral. Quando era o PT no poder, bastava uma suspeita e o noticiário passava dias martelando o assunto. Agora, quando é o PL, tudo vira questionamento jurídico. É o duplo padrão que a gente já conhece bem. A direita brasileira tem um talento especial para transformar crime em narrativa. Eles se apresentam como os defensores da moral e dos bons costumes, mas por trás das câmeras estão tramando esquemas de enriquecimento e favorecimento. O mesmo Cláudio Castro, que aparece em cultos evangélicos falando em restaurar a moral da sociedade, é acusado de financiar campanhas com dinheiro sujo. Isso é o retrato perfeito do cinismo político que domina parte da elite conservadora brasileira. E tem mais. Não é coincidência que o ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, vai assumir o comando do TSE no próximo ano, justamente em ano eleitoral. Isso acende um alerta sobre o que pode acontecer com casos como esse. Será que o julgamento de Cláudio Castro será tratado com a mesma firmeza que a justiça teve em outros tempos? Ou veremos mais uma vez a impunidade vencer, travestida de tecnicalidade jurídica? A verdade é que, enquanto a direita continuar tratando o Estado como propriedade privada e o povo como massa de manobra,
O Brasil não vai sair desse ciclo de desigualdade e descrença na política. Esse caso do Sepérja é só a ponta do iceberg. É o retrato de um sistema que precisa ser exposto, debatido e desmontado, para que a democracia volte a significar algo mais do que um palco de manipulações eleitorais. Então, para resumir, essa notícia não é só sobre um governador que pode ser cassado. Ela é sobre um modelo de poder que se disfarça de moral e fé, mas vive de corrupção, aparelhamento e manipulação. O caso de Cláudio Castro é o reflexo de uma elite política que aprendeu a usar o discurso religioso e o moralismo conservador como escudo para esconder práticas que destroem o Estado e traem o povo. Quando eu olho para esse escândalo do Sepérja, o que eu vejo é o retrato fiel do bolsonarismo em ação. Um projeto que nunca foi sobre ética, mas sobre controle. Controle das instituições, da narrativa e principalmente da mente das pessoas. Veja como tudo se encaixa. O mesmo grupo que gritava contra a corrupção, que dizia lutar pela verdade e pela liberdade, foi o que mais instrumentalizou o Estado para seus próprios interesses. Eles criaram uma rede de poder sustentada pelo medo, pela mentira e pelo clientelismo. E enquanto isso, os verdadeiros problemas do Brasil, saúde, educação, segurança, desigualdade, ficaram de lado. Porque para esse tipo de político, o povo é só uma ferramenta eleitoral. E o resultado está aí. Um Rio de Janeiro falido, dominado por milícias, onde o governador é acusado de pagar cabos eleitorais com o dinheiro que deveria ir para a escola, para hospital, para transporte público. Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Até quando o brasileiro vai aceitar isso? Até quando a gente vai permitir que os mesmos discursos que arruinaram o país continuem tendo espaço? Porque, sinceramente, não dá mais para acreditar em quem fala em Deus acima de tudo, com uma mão na Bíblia e a outra dentro do cofre público. Isso não é fé, é hipocrisia institucionalizada. E o mais triste é ver parte da mídia fingindo que isso é normal, como se fosse mais um caso político, quando, na verdade, é uma afronta direta à democracia e à inteligência do povo brasileiro. Na minha opinião, o julgamento de Cláudio Castro no TSE é um divisor de águas. Se a justiça decidir de forma firme e técnica, com base nas provas e não nas alianças políticas, a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel. Agora, se o tribunal ceder à pressão e transformar esse escândalo em mais um caso engavetado, aí teremos a confirmação de que a velha política bolsonarista ainda tem raízes profundas nas instituições. Isso, para mim, seria uma tragédia democrática. A grande verdade é que esse caso vai muito além do Rio de Janeiro. Ele mostra como o Brasil ainda está dividido entre dois projetos. De um lado, quem acredita na democracia, na justiça social, na responsabilidade com o dinheiro público. E do outro, quem usa o Estado como palanque, como fonte de poder e enriquecimento pessoal. É a luta entre quem quer um país mais justo e quem só quer manter seus privilégios. E, sinceramente, eu não tenho dúvida de qual lado eu estou. Eu quero um Brasil que não precise de salvadores da pátria, que não dependa de líderes messiânicos, que não viva de fake news e manipulação. Eu quero um país que respeite a verdade, que valorize o trabalho, a educação, a cultura e que tenha vergonha de ver seu dinheiro sendo roubado por quem deveria cuidar dele. E se a cassação de Cláudio Castro representar o primeiro passo nessa direção, que seja, porque chega de impunidade travestida de moralidade. Chega de políticos que se escondem atrás da fé para roubar o futuro das próximas gerações. E eu te digo uma coisa, a mudança não começa só no tribunal, começa na consciência. A gente precisa olhar para esses casos e parar de normalizar o absurdo. Precisamos cobrar, fiscalizar e principalmente lembrar quem são os responsáveis quando o dinheiro público some.
E não dá para fazer isso se a gente continuar acreditando cegamente em discursos prontos da grande mídia ou em narrativas fabricadas nas redes sociais. Então, fica aqui a minha reflexão para você. Fique de olho, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Quando um político disser que é contra o sistema, pergunte de qual sistema ele está falando, porque, muitas vezes, ele é o próprio sistema disfarçado de herói. E agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acredita que Cláudio Castro deve ser cassado? Ou acha que o TSE vai repetir o velho roteiro da impunidade política no Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua visão. Vamos debater. E se você concorda com essa análise, se também acha que a hipocrisia da direita precisa ser exposta de uma vez por todas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para a gente furar a bolha e levar esse debate para mais gente. Porque no fim das contas o Brasil é nosso, e é por isso que eu sempre digo, com toda a convicção e esperança, o Brasil é dos brasileiros.